Boa noite a todos. Boa noite. 8 de novembro de 2016, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos praticamente iniciando o capítulo 11, Amigos Novos. Esse capítulo vai retratar 4 casos, nós vamos acompanhar, de desencarnação. Essa desencarnação, vamos dizer assim, uma desencarnação que todos passam por esse mesmo processo? Nós já sabemos que não. São 4 casos isolados, específicos, tá bom? Então, o nosso irmão Jerônimo está começando. Nós ainda não conhecemos nenhum dos pacientes. Vamos ainda conhecer. E a tia solicitou a semana passada que nós pudéssemos anotar os nomes, para depois nós não ficarmos olhando com aquela cara assim, hã? Então é bom anotar, que senão nós vamos nos perder. São 5, aliás. O Augusto está me recordando aqui. Vou voltar um pouquinho, tá? Vamos lá. O argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores, André Luiz. Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava ele determinado companheiro em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. É Dimas, exclamou, indicando o enfermo. assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência. Faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Ele é um bom médium. Estaria dentro médio devotado. Ele é um bom médium. Então, olha lá já quem é essa criatura. O nosso irmão Dimas, o primeiro personagem, já anota. Ele é um médium. Veio da colônia espiritual da qual Jerônimo está. Olha o que ele diz. São várias informações. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século. Então, ele está aproximadamente com os seus 50 anos. Agora, olha o trabalho dele. Consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se ao serviço do necessitado. Esse desenvolver a faculdade, as pessoas acham que é o quê? Obviamente que você tem a faculdade latente e você, à medida que você vai exercitando, você vai desenvolvendo o que já existia em você. Ela vai se tornando tal qual você. De repente, você tem um carro, mas você não sabe dirigir. Você vai aprender a dirigir, mas você tem um carro. E à medida que você vai exercitando, você vai se tornando um excelente motorista. Então, para você ser um excelente motorista, você tem que ter um carro. Então, trocando em miúdos, o carro seria a predisposição. Então, ela tem latente a faculdade mediúnica, ela vai desenvolver o que existe nela. Não há como eu desenvolver o que eu não tenho. Então, ele foi desenvolvendo da melhor forma possível a sua faculdade mediúnica, trabalhando no bem. Então, você vê que não é uma pessoa comum. O comum é o egoísta, é o egocêntrico, é o malevolente, é o maledicente, é a pessoa que trabalha só para si, que vive no seu mundinho. Então, pessoas ainda a nível de Dimas, conta no dedo e sobra dedo. Está vendo porque são desencarnações específicas e particulares? Apreciar, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos o quê? Iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente,
fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. Fechou os olhos. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Por quê? Porque os laços estavam o quê? Se desligando, se afrouxando. Ele conseguia se desligar do corpo com uma facilidade enorme. E, obviamente, para ele fica melhor ainda, porque ele tem as informações espíritas. Esse caso aqui é um espírita. Então, ele faz isso sem se assustar. Ele sabia quem eram aqueles espíritos. Ele sabia que eram espíritos. De repente, em outra situação, a pessoa poderia até se assustar, achando que estivesse o quê? Enlouquecendo. Sem identificar que eram espíritos bons a visitá-la. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. Acerquei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Incha, né? Gente, foi uma criatura que fez o bem, que se dedicou totalmente ao bem, mas o corpo enferma. O que nós temos que entender é que não existe privilégios algum. Quem está na carne vai sofrer as consequências. E nós aqui estamos vendo um caso, mas talvez essa enfermidade dele seja também um processo expiatório de encarnações anteriores. Tudo tem um propósito. Se não for uma expiação, pode ser uma provação. A parábola de Jó, lá no Antigo Testamento. O que Jó foi testado o quê? Porque adorar a Deus, ser fiel a Deus, quando tudo está bem, é uma coisa. Adorar a Deus, respeitar a Deus e agradecer a Deus na dor é outra história. Então, se não é uma expiação, pode ser uma provação. E a criatura não se revoltar com aquilo. Aconselhado por Jerônimo, então acerquei-me. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavra de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, encantado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Então, ou seja, os que estão praticamente desencarnando, no momento da noite, eles serão retirados, através da emancipação, irão participar dessa pequena reunião de esclarecimento, onde eles iriam ser preparados para a desencarnação. Gente, mérito é outra coisa. E aí eles vão lá na casa de Fabiano, né? Exatamente, transitória. Eles, nesse caso, vão para a casa transitória. Diz aqui, né?
fez-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. No ministério. Ele não pensava nele, ele pensava sempre no outro para servir. Por exemplo, nós só nos predispomos a servir quando não exige muito esforço de nosso. Nós não somos capazes de renunciar a um repouso, renunciar a um dinheiro, renunciar o tempo, entendeu? Você não renuncia a nada. Se dá. Se não der, eu não vou fazer esforço nenhum. Tem que estar no meu caminho, é igual a carona. Dá carona, vou sair da minha rota? Porque se eu for, eu não estou predisposta a te dar uma carona. Tem que estar na minha rota, entendeu? Então, faltou o quê? A renúncia. O Emmanuel falou ao Chico, o Chico disse assim, ele estava vivendo uma situação muito difícil, ele disse assim, Emmanuel, eu sinto como se eu estivesse caindo de um prédio de 30 andares. Aí Emmanuel disse, não te preocupa, porque em cada andar terá a mão de uma mãe para te amparar. Quantidade de amigos que esse homem angariou numa encarnação, encarnado, desencarnado. Nós não fazemos muita questão de angariar amigos. Às vezes nós fazemos questão de ser antipáticos. Sabe? Porque nós fechamos o nosso círculo, o nosso mundinho, e é aquilo ali, não sorri para a vida, não sorri para as pessoas, e faz questão de ser desagradável. A pessoa não está nem precisando de ti, é porque você não gosta de angariar amigos, de fazer amizades, de estender isso. Nós observamos isso, às vezes, num grupo que sai, num coletivo, para uma... Como é o nome? Não, que você sai numa viagem, como é que dá o nome? Uma excursão. De dentro da casa espírita, sai 60, fica cada um com o seu grupo. Ainda faz questão de ser antipático com o outro. E se fecha. Ou então vai com uma amiga. Aí fica só com aquela amiga, só com aquela amiga, só com aquela amiga. Você não veio com nenhuma amizade diferente de lá? Você não conheceu, você não se misturou? Não, e tanto é que diz assim, tu vai comigo porque eu quero ficar contigo, e fica colado. Obsessor. Almoça junto, janta junto, merenda junto, divide o café junto, não divide, não vai com ninguém de outro grupo. Uma algemada a outra. Uma algemada a outra. Perdendo a oportunidade de angariar amigos. Isso não pode ser uma patologia? Sim, é patológico, é. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos utilizávamos a volitação prazerosa. Gente, voar é bom demais. Volitar, imagina, aquele ventinho assim. Muito difícil descrever a sensação de leveza e a alegria inerente a semelhante estado. Por que ele está sentindo essa sensação de leveza? Porque ele veio da onde? Do vale, lá dos abismos. Então, se ele tivesse vindo do nosso lado direto para a terra, ele dizia, nossa, como aqui é denso, é pesado. Mas como ele estava num ambiente extremamente, muito mais pesado, ele está se sentindo já no céu aqui na terra. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado, após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, entretanto, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem, ele já sabe que nós somos doidinhos, vai acontecer o quê? O povo vai se atropelar lá em cima. E os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Porque eles já estão desencarnados, estão levitando, não são mais tão perturbadinhos, né? Não tem mais pressa, então eles vão. Para eles é um prazer enorme. Nós, o negócio não ia dar certo. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação,
Não obstante, a densidade atmosférica, que isso é o quê? Resultado do quê? Resultado dos nossos pensamentos. A mediunidade franciscana de Xavier, a condição moral dele, e sabendo que tipo de espíritos estava administrando o trabalho, ele só se entregava. Não questionava nada. E ele até dizia, teve um grupo de médicos que foi até Uberaba, ele já em Uberaba, Chico, está errado, tem coisas erradas aqui no livro, acho que era Evolução em Dois Mundos. Aí eu disse, olha, ele não era ele? Ele só editou. Ele disse, olha, André Luiz está aqui, ouvindo vocês. E ele pediu para dizer para vocês que todos vocês estão errados e ele está certo. Deixa o tempo provar, né? Poucas vezes se me apresentara tão belo espetáculo da paisagem terrena, principalmente no Rio de Janeiro. Serras e vales, mas aqui também sobrevoar sobre o Rio Negão. Serras e vales, rios e arroios, correntes de água, né? Marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso, ou seja, não era favela. E deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra. Ele, dirigindo-se a dois pequeninos, que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou ao ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este, para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor, de modo visível, para dominar-se e prosseguir. Porque as crianças disseram, não, papai, não vai não, fica. É difícil levar uma criança. E prosseguiu. Não deve manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo, assim imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo, e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente, seremos até mais felizes. Há muitos dias, pretendo falar-lhes, como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto,
previno vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas, controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Ele queria abraçar, beijar as crianças, mas os meninos enxugavam as lágrimas discretas. E depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se-lhe ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno, a fim de parecer valente, e respondeu: Eu acredito, como o senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará, em pouco tempo, as energias. Houve comovente intervalo, que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos. Instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Mãe, quando chega, já entra assim, já rasgando, quebrou o clima. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médio com tarefa, na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Gostou disso? Essa academia é boa. É a melhor. É a única. Livre de sectarismo, indene às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Outra dica: soube viver bem, livre de sectarismo,
indene as paixões. Já deu para apresentar o segundo caso aqui. Como é o nome dele? Anota aí. Qual foi o nome do primeiro? E agora nós temos o... O trabalho do magnetismo, do passe, é um trabalho que não tem palco, não tem teatro, não fica escrito, é um trabalho silencioso e oculto, porque os amigos espirituais nem se manifestam. Basta ver os passistas aqui da casa, o trabalho que eles realizam, porque ele explica antes disso, ele diz assim, olha: nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. Ele não é vidente, não escuta, não dá psicofonia, nada disso. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias, o quê? Magnéticas. Isso não quer dizer que ele seja espírita, tá, gente? Nós vamos observar pessoas... Lembra as benzedeiras? Aquele cidadão que dedicou uma vida inteira para realizar... E ele tem essa predisposição. Ele é um excelente magnetizador. Colaborando conosco em relevantes serviços de assistência, o quê? Ocultas, sem ser visto, sem ser mostrado, sem ser... Entendeu? Às vezes vai lá atender uma criatura sem estar lá. É um trabalho silencioso. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e, embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamos-nos. Chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Então, ou seja, ele está numa situação que não dá trabalho a ninguém. Aqui eles só conheceram o nosso irmão Fábio. E não deu trabalho a ninguém, porque ele é um homem que está calmo, tranquilo, lúcido, vendo a situação que ele está, os pulmões. Ele diz, poxa, realmente o negócio aí está grave. Você quer falar? Eu achei interessante aqui que ele coloca aqui, né, que Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva. Né? Estudo do Evangelho. Ele faz questão de colocar. De colocar. Né? Porque é uma forma de evangelizar. Gente, nós não podemos fazer do evangelho doméstico apenas um ritual. O evangelho em nossa casa é necessário para nos evangelizar. Então, depois de um estudo no evangelho, fica todo mundo falando manso. Verdade? Aí perdura um dia, 2 dias, no 3º dia já esqueceram, no 4º dia já estão se galfiando dentro de casa. Eu digo que deveria ser feito todos os dias. Vamos nos reunir, vamos fazer nossa prece coletiva, vamos ler uma página juntos, vamos conversar sobre isso, porque isso fortalece a família e nos evangeliza. Agora, não adianta a mãe e o pai espírita reunir no domingo, fazer o evangelho e passar a semana inteira brigando na frente das crianças. Eles não vão levar a sério isso, não. Eles não terão respeito, ele vai ver que tu fazes aquilo da boca para fora. Que, na verdade, aquilo ali não serve para nada, porque eles passam a semana inteira se engalfiando e, final de semana, no domingo, se reúnem em torno do evangelho, falar bonito e pronto. Entendeu? Por isso que tem muitos jovens que ficam avessos à religião e ao espiritismo. Porque o pai faz uma coisa, a mãe faz uma coisa, quando estão no estudo, mas na prática do dia a dia, saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instante, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Pensa assim, como é que dá o nome lá do último? A cobertura. Entramos.
No leito permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na atenciosas 2 senhoras, ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, Explicou-nos o dirigente amigo. filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece, presentemente, em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na Igreja Presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Olha lá, nós temos aí uma irmã protestante que trabalhou junto na infância e na juventude e hoje aí está muito bem, obrigada, recebendo esses visitantes. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Ó, mamãe, respondeu-lhe a filha: não será melhor descansar? Graças a Jesus a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Não tem aquele momento que você diz: eu vou ver o que o Evangelho diz. Aí tu abre, vem no olho, tu diz: não, acho que não é aqui não. Aí tu fez. Escolher outro. É um Jerônimo ao nosso lado. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente em alta voz. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus possamos todas nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar doente passes de reconforto. Então, nesse aqui teve passe. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições já o quê? O que é um aneurisma, meninas? É uma fragilidade na parede de uma artéria, que a ruptura dele, se for, por exemplo, na aorta, ele pode levar a um grande sangramento e a morte. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano, ou seja, estava o quê? Desencarnado, assomou a porta de entrada. Era dedicada à amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe
nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada à nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea, na crosta, por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno. Acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Então, como é o nome da nossa irmã que vai desencarnar? A dona Albina está com problema no coração, já está mais para lá do que para cá. Mas ela precisa ficar ainda alguns meses em família. Então, eles vão trabalhar nisso para que prorrogue alguns meses mais, que deve ter algum propósito que ainda não foi revelado. E a gente diz assim, ai, que bom, ela ganhou alguns meses. Será que é bom? Olha, todos os diálogos que nós acompanhamos dos espíritos que viveram retamente, quando saem do corpo enfermo, sentem um bem-estar enorme. Uma sensação de leveza, de juventude, porque o corpo se tornou um fardo. Só para finalizar aqui, a simpática visitante, então, de Albina, agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Então, hoje nós conhecemos 3 casos. O primeiro, Dimas. Dimas estava com o quê? Qual era a religião dele? Espírita. Estava processando tudo muito bem. Os benefícios dele é por ele ser espírita. Ele vivia o evangelho. Segundo caso, quem foi? Fábio. Ele era espiritualista, magnetizador. Muito bem, obrigado. Qual era a disfunção orgânica dele? Tuberculose. Terceiro caso, Albina. A nossa irmã Albina, um problema cardíaco, não é verdade? Qual era a religião? Protestante. E trabalhou na infância e na juventude. Faltam ainda 2. E aí a próxima semana vamos conhecer. Depois vamos acompanhar a desencarnação de cada um deles. Meus irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Deu para entendermos? Podemos encerrar então? Vocês aprenderam alguma coisa? Deu para aprender algum tiquinho? Podemos então orar? A frase do Nosso Senhor é: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perder lá. Eu acho que esse termo resume toda a aula de hoje. Quem soube viver bem, não é isso? Morrer bem. Morre bem. Já é uma dica. Verdade? Porque a criatura apronta uma encarnação inteira. Nós estudamos isso no caso. Qual era o nome do médico lá do livro? Desse livro aqui que nós estudamos. Viveu uma vida inteira egoísta, limitada à sua família, fazendo aquele serviço. Realmente a desencarnação chegou, chama o padre, deu uma boa soma, né, para ajudar a igreja. O padre garantiu um mundo espiritual de bênçãos celestes e, em realidade, ele só não matou o padre porque ele não estava encarnado. Se ele tivesse, ele tinha matado. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos lá então, vamos nos preparar para a prece. Será feita, deixa eu pegar aqui. Marisa, faz a prece para a gente. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz
a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, querido irmão, ajuda-nos, Senhor, a seguir a lição desse grande homem que agora está perto de Ti. Nós não podemos fazer um novo começo, mas com certeza podemos mudar o nosso futuro, podemos mudar o nosso dia a dia. Faz, Senhor, com que consigamos introduzir os conhecimentos desse querido irmão em nossa vida. Que assim seja.